Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos e abençoando-nos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós falaremos um pouco do Salmo 23, só que nós falaremos só dos versos 5 e 6. Eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos neste momento. Leiamos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos da palavra de Deus. Ele combina a palavra simples, um ensinamento profundo e tão próximo de nós, das nossas necessidades. O Salmo 23, escrito por Davi, ele apresenta duas ilustrações. A primeira é de um pastor, de Deus como pastor, e Davi como a sua ovelha. E este pastor é o que alimenta, que sustenta, que dirige, que protege e salva a sua ovelha nos momentos de perigo de morte. Também há uma segunda ilustração de um anfitrião que convida alguém, no caso Davi, para cear juntamente com ele. E ali ele é muito bem recebido, sendo realizada esta ceia, este banquete, na presença dos seus adversários. E é justamente sobre esta segunda ilustração que nós falaremos hoje. Nós vemos o seguinte: Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Hoje nós falaríamos de preparar uma mesa ou fazer uma refeição junto com aquelas pessoas que nós amamos. Isto para nós é uma realização social. É somente isto, não tem uma profundidade de significado tão grande quanto tinha na época que o texto foi escrito. Antigamente, e na época de Davi, quando alguém chamava outra pessoa para ao jantar, cear na sua casa, isto representava que eles estavam fazendo uma aliança, que eles tinham um acordo. É que um protegeria o outro, um estaria lutando pelo outro. E é justamente esta a ideia que Davi quer passar aqui. Que Deus o chamou para um banquete, porque Deus está fazendo uma aliança com Davi. Deus está cuidando de Davi, Deus está protegendo Davi, Deus está com Davi. Deus está cuidando dos seus caminhos, cuidando da sua vida, protegendo ele de todas as situações. E aqui é importante nós vermos que esta mesa é feita na presença dos meus adversários. Para quê? Para que os adversários saibam que Deus está trabalhando por Davi. Que há um Deus que cuida, protege, dirige, guarda o seu querido Davi. Nós vemos algo semelhante do apóstolo Paulo dizendo, lá em Romanos capítulo 8, que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é justamente isso que Davi quer expor. Que Deus é por ele, que Deus está trabalhando por ele, que Deus fez uma aliança com ele. E que ele não teme agora os adversários. Pelo contrário, os adversários que deveriam temê-lo,
porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está junto com Davi. O protege, o ama, o guarda. O chamou para uma aliança junto de si. Nós vemos a continuação do texto que diz: unges-me a cabeça com óleo. Não é o nosso costume, ungir com óleo. Isso não representa muita coisa na nossa cultura. No entanto, quando alguém naquela época era chamado para a sua casa, você, como um ato de respeito, de cordialidade, você ungia aquela pessoa. Em Lucas, no capítulo 7, nós temos uma situação que nós vemos algo semelhante a isso. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir à sua casa, cear com ele. E Jesus, chegando na sua casa, sentou-se à mesa e, passado algum tempo, chegou uma mulher pecadora. E essa mulher se colocou aos pés de Cristo, chorando, enxugando os seus pés com os seus cabelos. E ali, aquele fariseu chamado Simão disse: se esse fosse profeta, ele saberia qual e quem é esta mulher que está aos seus pés. E Jesus, sabendo do que ele pensava, disse uma parábola e depois ele fala o seguinte para Simão. Ele diz assim: disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Esse texto de Lucas, capítulo 7, eu li a partir do verso 44, fala do seguinte: que Jesus foi convidado para a casa de Simão, mas não foi bem recebido. Simão não deu água para os pés, não o beijou como era o costume, não ungiu a sua cabeça, como se dissesse: você está aqui, mas eu não quero que você esteja. Eu rejeito a sua presença. Agora, no texto que nós lemos, o Salmo 23, Davi fala: unges-me a cabeça com óleo. Ou seja, Deus está sendo cordial, Deus quer a presença de Davi, Deus fala para que Davi esteja ali, porque Ele quer que esteja. Isso é uma demonstração de amor para com o convidado. E ainda mais, diz: o meu cálice transborda. Na presença de Deus, no banquete de Deus, na aliança com Deus, há abundância na vida. E é justamente isso que fala: o meu cálice transborda, representa a abundância de se estar na presença de Deus. A consequência de se estar na presença de Deus é: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi desfruta nesta vida de bondade e da misericórdia do Senhor, mas não termina aqui. Por quê? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi tinha a expectativa e a certeza de morar nas mansões celestiais do Senhor por toda a eternidade. Irmãos, nós também, à semelhança de Davi, também fomos convidados para uma ceia. Fomos convidados para cearmos juntamente com o Senhor, no qual nós temos o pão como símbolo do corpo de Cristo, o sangue como símbolo, o cálice como símbolo do sangue de Cristo. Deus nos chamou também para um grande banquete. Realmente, e esse banquete é um banquete da salvação, da comunhão, do qual nós temos junto com o Senhor, do qual nós desfrutamos e desenvolvemos a nossa firmeza, a nossa fé, todas as vezes que participamos.
A mesa do Senhor, que também nos mostra, fala sobre uma aliança que nós temos com Deus, da comunhão que nós temos e da certeza de que um dia Ele voltará e de que levará a sua igreja para as mansões celestiais. Que nós nos mantenhamos firmes na palavra de Deus, firmes em Cristo, olhando para o Senhor e não nos desanimemos com todas as dificuldades que nós possamos ter, mas que nós saibamos que somos chamados para um grande banquete e que Deus preparou para nós, diante dos nossos inimigos, diante das nossas dificuldades, e que Deus é maior do que tudo e todos, e Ele nos fortalecerá para estarmos juntamente com Ele na glória eterna. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pelo grande banquete, o qual o Senhor nos convidou, o qual nós fazemos parte. Somos gratos, Senhor, pela Tua ação na nossa vida e de que, por sabermos que somos amados por Ti, e de que o Senhor trabalha por nós e nos fortalece nas nossas dificuldades. Te agradecemos por tudo. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.